Fala aí, meu amigo, tudo bem? Prazer, meu nome é Wesley Marinho, sou professor de História, estou aqui completando o Projeto X. O Projeto X é aquele que multiplica suas chances de aprovação. Então, meu amigo, vamos lá para a aula? Vamos retomar aquelas outras aulas que você teve com Zé Luiz e com Thiago Feitosa? Por que eu estou falando isso? Meu amigo, olha só, você vai ter que se lembrar e você vai ter que aprender que eles estavam falando sobre o processo que se chama capitalismo. É nesse momento que cada vez mais você vai ver que vai ter a ascensão da burguesia. Por que eu estou falando isso? Meu amigo, você vai ter que se lembrar, burguesia, automaticamente você vai ter que fazer um link com o século XIX. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser por causa do século XIX que você vai ter as famosas revoluções liberais, aonde nesse momento você vai ter a consolidação e a entrada da burguesia no poder. Por que eu estou falando isso? Porque só existiram teóricos capitalistas ou liberais? Claro que não, meu amigo. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que existiram pessoas que criticavam também o pensamento liberal. E quem eram essas pessoas? Os famosos socialistas. Caraca, olha só, você vai ter que aprender uma coisa. O nome esquerda não é oriundo do século XIX, mas sim é oriundo desde a Revolução Francesa com os jacobinos. Mas, cara, isso daí vai ser para uma próxima aula. Por que eu estou falando isso? Você vai ter que perceber que foi no século XIX que você tem essa consolidação socialista. Com quem? Com Karl Marx e Engels. Quais são as principais obras? Meu amigo, O Capital e o Manifesto Comunista. Por que o Capital é tão importante? Porque você vai ver que o Marx, ele vai, de um certo modo, escrever como se forma a economia dentro de um pensamento liberal. Por que eu estou falando isso? Por que eu não estou aprofundando tanto, meu amigo? Olha o link. Procura o link lá do Thiago Feitosa e do Zé Luiz. Por quê? Eles vão estar explicando isso. Tudo bem? E é nesse momento que Marx começa a criticar o capitalismo liberal. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que cada vez mais eles irão fazer uma proposta revolucionária para quem? Para o operariado. Por que essa proposta revolucionária? Porque eles estão sendo críticos de quem? Do sistema liberal. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Como essa proposta vai vigorar? Através do Manifesto Comunista. E vai ser principalmente nessas escritas onde Marx e Engels terão, que é nesse momento que eles vão falar sobre a luta de classes. O que é a luta de classes? Vai ser o constante conflito entre o patrão e o operariado. Como assim, patrão e operariado? Meu amigo, é nesse momento que o operariado ele quer melhores condições do quê? De vida, melhores condições de emprego. Show de bola? Tranquilo? E é nesse momento que Marx vai teorizar a mais-valia. Caraca, mais-valia? Cara, procura lá na aula do Zé Luiz que ele vai falar isso muito bem. O que é a mais-valia? É nesse momento que Marx vai criticar essa exploração sobre quem? O operariado. E por isso que você entende que essa luta de classes é importante. Por quê? Se eu não tenho essa luta de classes, automaticamente eu não vou fazer mudanças para quem? Para esse operariado. Tudo bem? Tranquilo? Cara, mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Etapas para consolidar o comunismo. O comunismo não aparece do nada. Existem etapas. E eu quero que você se lembre dessas etapas. Procura lá na aula do Thiago Feitosa. Por que isso vai ser importante? Porque ele vai categorizar cada etapa capitalista. Por quê? Porque Marx fala que para chegar ao comunismo precisavam-se de etapas. E que depois dessa crise capitalista, você vai entrar com a ditadura do proletariado. Cara, ditadura do proletariado? Onde é que existe essa ditadura do proletariado? Cara, na Rússia. Se lembra da Revolução Russa? É nesse momento que o socialismo científico implanta-se como forma do quê? De governo. Lá em 1917, pós-Primeira Guerra. E outra, lembre-se da data. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que vai ser por causa da Revolução Russa que você tem a greve geral lá em Brasil. Olha só, por que isso é tão importante? Porque, de um certo modo, a Revolução Russa vai consolidar
o socialismo como forma de governo. E outra, você tem que entender, na visão de Marx, o socialismo é uma visão internacional. Galera, então você vai ter que perceber que vai ser por causa da Revolução Russa que você vai formar o que? A União Soviética. O que vai ser a União Soviética? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, vai ser a união das principais repúblicas socialistas na liderança de quem? Rússia. Tudo bem até aí? Principalmente também na liderança do Vladimir Lenin. É aquele mesmo cara que liderou os bolcheviques. Tá? Que vai ser de 22 a 24, aonde ele vai fazer o famoso NEP. O que seria o NEP? Vai ser um plano de reestruturação econômica naquele momento. Tudo bem? Mas você vai ter que também perceber que após a sua morte vai entrar um cara que vai decidir o futuro da União Soviética. E quem vai ser? Stalin. Tudo bem? Cara, você tem que perceber que ele pega desde a crise de 29 até parte da Guerra Fria. E por que ele vai ser tão importante? Porque ele vai fazer os famosos planos quinquenais, planos de investimentos na indústria de base. Por que eu estou falando isso? Você vai ter que perceber que vai ser por causa desses planos quinquenais que a União Soviética não entra onde? Na crise de 29. Por que eu estou falando isso? Porque agora o operariado mundial vai olhar a União Soviética com outros olhos. E por que também isso é tão importante? Porque você vai ver que vai ser por causa desse crescimento da União Soviética que os países capitalistas vão apoiar as ditaduras totalitárias. Quem são essas ditaduras? Alemanha, Itália. Mas, amigo, a gente conversa daí um outro dia. Então vem pra cá. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que vai ser por causa dessa Segunda Guerra Mundial, tá? que vai haver principalmente uma vitória dos aliados. Principalmente também dos países ligados aos Estados Unidos e à União Soviética. Por que eu estou falando isso, meu amigo? Porque cada vez mais a União Soviética estava crescendo no mundo. Caraca, para você perceber, ela pega parte da Alemanha e vai até a Rússia. Meu amigo, isso daí é um pedaço muito grande da Europa. Por que eu estou falando isso? Qual é o grande medo dos Estados Unidos? Já pensou se a União Soviética fosse ou liderasse todo o movimento socialista, culminando no mundo socialista? Isso seria bom para o capitalismo? Jamais. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que vai ser por causa desse crescimento da União Soviética que principalmente os Estados Unidos, em 45, vai enviar bombas nucleares aonde? Ao Japão. Isso era para intimidar o Japão? Negativo. Isso era para intimidar quem, meu amigo? A União Soviética. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que logo após a Segunda Guerra Mundial você vai ter a famosa Guerra Fria. Vai ser o conflito entre quem? Estados Unidos, de direita, e a União Soviética, de esquerda. Um lado apresenta o quê? O Ocidente. E o outro, o Oriente. Ocidente, você tem que se lembrar do quê? Países capitalistas. Oriente, países socialistas. Galera, perceba também por que Guerra Fria? Por que o nome de fria? Porque não houve um conflito direto entre quem? Entre essas duas potências. Esses conflitos eram muito mais de base ou de cunho ideológico, armamentista, nuclear, espacial e até propriamente no âmbito dos esportes. Galera, veja alguns filmes também que falam muito bem sobre isso. Tudo bem? Por quê? Porque você vai ver que através dos filmes também, de um certo modo, os Estados Unidos, tanto também a União Soviética, vão querer demonstrar o seu poder através desses filmes para falar quem manda, de um certo modo, nos mundos. Ah, e detalhe, se lembra do que você também já ouviu falar? Primeiro, segundo e terceiro mundo? Você vai ver que esses nomes estão errados atualmente. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que vai ser na Guerra Fria aonde você vai o quê? Ordenar o mundo. Como assim? Primeiro mundo, países capitalistas. Segundo mundo, socialistas. Terceiro, os países que estão entrando no desenvolvimento. Tudo bem? Ou seja, até ex-colônias. Mas isso daí a gente vai deixar para um outro dia. Por que eu estou falando isso? Porque agora o mundo é dividido. O mundo é bipolar, Ocidente e Oriente. Então, tudo que você tem no bloco capitalista vai ter no bloco o quê?
socialista. Como assim? Os planos de apoio. Por que eu estou falando desses planos de apoio? Cara, a gente vai ter que se ligar um pouquinho em 1947. Por quê? Porque você vai ver que quem começa a Guerra Fria vai ser a famosa doutrina Truman. É implementada pelo presidente Truman. Por que eu estou falando isso? Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, o Truman vai fazer alguns planos econômicos, tais quais Plano Marshall, Plano Colombo e MacArthur e Plano de Aliança para o Progresso. Tá? O Plano de Aliança para o Progresso vai ser mais para os anos 60. Mas você tem que entender que o Plano Marshall vai ser um plano de ajuda econômica aos países europeus. Por que um plano de ajuda aos países europeus? Meu amigo, você tem que se lembrar que pós-Segunda Guerra a União Soviética estava como? Se expandindo pelo mundo. Então, qual vai ser o objetivo desses dois blocos? Uma, se expandir, e como eles vão se expandir, automaticamente vai impedir o crescimento do quê? Um do outro. Tudo bem? Um outro exemplo também vai ser o Plano MacArthur. Por que o Plano MacArthur é muito importante? Porque ele vai ser apresentado nos anos 50. Olha só que loucura. Meu amigo, por que só nos anos 50? O que vai ser esse plano Colombo e MacArthur, principalmente? Vai ser um plano de ajuda econômica aos países asiáticos. Principal exemplo, o Japão. Mas Wesley, os Estados Unidos não bombardeou o Japão? Claro que bombardeou. Mas um ano antes, em 1949, você vai ter a famosa Revolução Chinesa. Por que a Revolução Chinesa é tão importante? Porque vai ser o primeiro país asiático a se tornar o quê? Socialista. Já que o bloco capitalista, quem impediu o avanço do socialismo, o que ele vai ter que fazer? Investir aonde? No Japão. Outro plano também que vai ser feito na América Latina vai ser o quê? O Plano de Aliança para o Progresso. O que vai ser esse Plano de Aliança para o Progresso? Vai ser o investimento econômico dos Estados Unidos para a América Latina. Por quê? Meu amigo, 1959, você tem que se lembrar, Revolução Cubana. Tudo bem? E você vai ter que se lembrar também, porque vai ser por causa dessa política de aliança para o progresso que você vai ter o quê? As ditaduras na América Latina, Brasil, Chile, dentre outros países. Tudo bem? Mas você vai ter que se lembrar o quê? E você acabou de aprender. Se tem de um lado, tem que ter um outro. Um exemplo, o Comecon. O que é o Comecon? É a mesma coisa. Seria ajuda econômica para os países o quê? Socialistas. A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, seriam alianças militares entre os países capitalistas. E o Pacto de Varsóvia? Aliança militar o quê? Para os países socialistas. Fácil, não é? E outra, se lembra disso também, eu vou falar agora, Cominform. Caraca, você tem que se lembrar disso, meu irmão, você tem que quebrar a tua concorrência. Por que Cominform é tão importante? Vai ser a união dos partidos socialistas europeus. Fala aí, meu amigo. Vamos lá para o X da questão. Meu amigo, olha só, aprenda uma coisa. Para de curtir no teu Facebook Chapolin da Depressão e vem curtir o Projeto X, amigo. Porque só vai ser com o Projeto X que você vai curtir a sua aprovação. Acredita nisso. Gente, vamos lá para a revisão? Caraca, você aprendeu hoje sobre Karl Marx e Engels. Por que isso é tão importante? Porque são eles que serão os principais escritores ou pensadores da doutrina socialista. Aquela mesma doutrina que critica o que? O liberalismo econômico. Tudo bem? E você vai ver que vai ser por causa dessa ideia socialista que você vai ter a famosa Revolução Russa. Por que a Revolução Russa é tão importante? Porque é nesse momento que ela vai consolidar o socialismo como forma de governo na liderança dos bolcheviques. Quem são esses bolcheviques? Meu amigo, você tem que se lembrar, maioria, diferente dos mencheviques, que são o quê? A minoria. Como assim? Minoria e maioria do quê? Você vai ter que se lembrar que a maioria desses bolcheviques apoiavam principalmente o quê? A entrada rápida do socialismo, diferente dos mencheviques, que falavam o quê? Que para você chegar ao socialismo, você deveria ter etapas. E uma dessas etapas é o quê? Concretizando o capitalismo. Meu amigo, eu quero que você se lembre disso. Existem algumas vertentes que falam que os mencheviques são de direita.
Cara, isso pro Enem está errado. A nova historiografia, ligada até propriamente por Erich Hobsbawm, tá? Fala que os mencheviques são de esquerda. Por que eu estou falando isso? Cara, você vai ter que se lembrar. Se lembra daquela parada que Marx fala que só para chegar ao comunismo você tem que ter etapas? Então, você vai ver que os mencheviques apoiavam essas etapas. Já os bolcheviques falavam que essas etapas já estavam consolidadas. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que vai ser por causa dessa ideologia distinta que você vai ter a famosa guerra civil. A luta entre os mencheviques e os bolcheviques. Por que eu estou falando isso? Porque agora os bolcheviques entram no poder na liderança de Lenin e vão fazer a famosa NEP. Por que a famosa NEP? Seria reestruturação econômica. Como assim reestruturação econômica? Meu amigo, a Rússia acabou de passar por uma guerra civil. Ela precisa se reestruturar economicamente. Ou seja, o Lenin irá abrir para empresas privadas, tudo bem? Ou seja, vai abrir a economia da Rússia para empresas capitalistas, porém, depois de um determinado tempo, ele iria nacionalizá-las. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que agora a Rússia, devido ao NEP, ela vai se reestruturar economicamente. E vai consolidar essa reestrutura com quem? Com Stalin, com os famosos planos quinquenais. O que são esses planos quinquenais? Meu amigo, já lembra? Valorização da indústria de base. Por que valorização da indústria de base? Cara, você tem que se lembrar, o Stalin, ele apoia o socialismo para dentro. Como assim o socialismo para dentro? Primeiro eu tenho que consolidar na Rússia para depois expandir para onde? Para o mundo. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Como é que na visão do Stalin, tá? Você tem que perceber que cara, eu tenho que expandir primeiro e consolidar para a Rússia para depois expandir aonde? Para o mundo. Ou seja, então dentro dessa ideologia aqui, esses planos quinquenais são planos de investimentos para onde? Para a Rússia inicialmente. Cara, você vai ter que se lembrar que esses planos quinquenais são muito importantes. Tudo bem? Cara, dicas, você tem que se lembrar disso. Quais filmes eu posso ver muito bem sobre Guerra Fria? Cara, Rambo 2 e 3. O Rambo 2 tá onde? Principalmente, hein? Fala comigo. E você não sabe? Dá uma olhada. Isso daí vai ser importante para você. Cara, Rocky 4, o conflito entre quem? Estados Unidos e União Soviética. Tá? Os 13 dias que abalaram o mundo. Cara, fala muito bem sobre quem? Caraca, a implantação do quê? Dos mísseis em Cuba. Tudo bem? Depois você dá uma olhada. E outro, meu amigo, um filme muito bom, um filme alemão. Adeus, Lenin.